Boa tarde a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. É com muito carinho, com muita gratidão que nós estamos mais uma vez juntos para conversarmos um pouquinho, refletirmos algumas coisas boas, né, para nós, para a nossa alma. Hoje nós vamos falar um cantinho de uma criatura que todos nós conhecemos, que nós chamamos constantemente, especialmente nas casas espíritas, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Como já disse, ele é extremamente conhecido, né, no meio espírita, mas não só do Brasil, viu, gente? Até lá fora. Porque a maioria dos centros espíritas na Europa, nos Estados Unidos, foram fundados por brasileiros. Então, o Dr. Bezerra de Menezes foi junto. Tem no Nordeste do Brasil, no Ceará, uma pessoa apaixonada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é o Luciano Klein Filho. Ele é um historiador, ele tem várias atribuições, vários meios de trabalho, né, várias formações. Mas, como historiador, ele se dedicou durante quase 30 anos a pesquisar a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Ele começou quando era integrante da Mocidade Espírita, que antigamente chamavam Mocidade Espírita, o que hoje chamamos de grupos de jovens. Eu também fui integrante de Mocidade Espírita. E naquela Mocidade Espírita que ele frequentava em Fortaleza, Joana de Ângeles era o nome, eles tiveram uma tarefa que foi pesquisar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Para quê? Ele se apaixonou pela figura do Dr. Bezerra de Menezes. E aí prosseguiu a vida e já formado e tudo mais como historiador, ele recebeu um empurrãozinho de um amigo que disse para ele: "Você não acha que está faltando entre as biografias do Dr. Bezerra de Menezes a biografia feita por um historiador?" E aí ele, que já tinha vontade de saber mais sobre a vida de Bezerra de Menezes, ele se pôs a pesquisar. E o resultado foi um livro de 1.200 páginas, quase uma bíblia, né? Sobre o Bezerra de Menezes. Ele fala sobre a vida de Bezerra de Menezes como homem. Então, o nome do livro, deixa eu ler direitinho, mas é Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Então, neste livro, que ele detalha bastante, são 17 capítulos, é claro que a gente vai trazer um tiquinho, né, aqui, para conhecer melhor este homem que foi um exemplo para todos nós. Mas vamos deixar essa parte para depois. Então, nós vamos começar do ponto que ele vem para o Rio de Janeiro, ele sai do Nordeste, vem com muita dificuldade para o Rio de Janeiro, porque sua família já não tinha mais tantas posses. E a viagem naquela época não era de avião, né, gente? Vocês sabem, era de vapor, de navio, e vinha. Aí ele chegou no Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina. E ele cursou a faculdade de medicina lá e formou-se em. Ele meio que se especializou. Não havia as especializações como a gente tem hoje, mas ele se especializou em urologia e cirurgia. Como cirurgião, ele fazia muitas cirurgias gerais, mas em urologia ele tinha uma habilidade especial para extrair pedras pela uretra. Vocês já calcularam? 1850 por aí, não tinha anestesia, mas ele era bamba nisso. Então, era clorofórmio só. Então, ele era muito bom e tornou-se muito conhecido como um médico competente. Uma determinada fase, logo alguns anos depois de se formar, ele prestou um exame
e passou a trabalhar no Exército, como médico do Exército também. Mas o doutor Bezerra de Menezes, desde sempre, tinha um pendor especial para servir o próximo, para ajudar o próximo. Então, nesse sentido, parecia que para ele a medicina só era pouco. Então, ele se tornou político. Na, na família dele, isso estava meio que impregnado. O pai dele era político e assim foi. Então, ele também tinha esses pendores e aqui no Rio de Janeiro tornou-se político e foi vereador durante aproximadamente 20 anos, no tempo do Império e depois ele ainda continuou. Como político, ele era abolicionista. Gente, político naquela época, ser vereador naquela época, não era como agora, tá? Não ganhava nada. Então você tinha, inclusive, que pôr dinheiro do bolso para você dar andamento, né, às suas propostas, às suas causas e também para o partido político que você pertencia. Você tinha que contribuir. Então você tinha que ter um trabalho. Então ele trabalhava como médico e como político ele dava sua contribuição à sociedade. Como político, ele era abolicionista. Vocês sabem que no século XIX nós tivemos ainda uma boa parte da escravidão, né, no Brasil, mão de obra escrava, mas ele e surgiu, né? As ideias abolicionistas foram surgindo e os vereadores e tudo mais que faziam parte, as pessoas que faziam parte do governo, incentivando muito a abolição da escravatura. Mas o Bezerra de Menezes, ele não era apenas abolicionista. Ele se preocupava muito com o futuro dos libertos. O que ia acontecer com eles, né, depois que perdessem os seus trabalhos. Então, além da euforia pela libertação, o que ia acontecer? Então, em 1869, 1869, 19 anos antes, né, da Lei Áurea, que foi em 1888, ele lançou uma cartilha que ele entregou, assim, distribuiu gratuitamente, onde ele falava sobre a necessidade de se criarem escolas para profissionalizar principalmente os filhos e filhas dos, então, que seriam libertos, dos escravos. Ele se preocupava muito com isso. Ele dizia que tinham que criar escolas de ofício, seriam cursos profissionalizantes, né? Para que essas crianças tivessem um direcionamento depois na sua vida de adulta. Mas você sabe que não foi isso que aconteceu, né? E tivemos, assim, realmente problemas muito graves na sociedade com a libertação, sem um contexto de cuidados, né, com essas pessoas que iam perder seus empregos, seu meio de trabalho. Bom, enfim, só para ter uma ideia de como era a preocupação do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes também era um homem de ciência. Hoje, nós diríamos que ele era um gênio. O que era realmente? Ele era um homem de ciência, ele incentivava muito a ciência. Vocês imaginam que, como político, ele era uma pessoa, uma figura pública conhecida, como médico também, e além do mais, ele só cobrava de quem podia pagar, né? Então, e o maior número de clientes dele eram pessoas que não podiam pagar, então vocês fazem uma ideia. Não fosse o salário dele como médico do Exército, né? Imagino que seria. Mas, enfim, como homem de ciência, ele se inscrevia e participava de todas as associações e instituições ou institutos que se dedicavam ao desenvolvimento da ciência em geral. Ele tinha uma preocupação que era com o que se chamava carnes verdes. Gente, não era veganismo na época ainda, tá? Eram as carnes frescas. Como conservar aquilo? Ele se preocupava. Então, junto com um cientista, eles desenvolveram um projeto de um refrigerador, tipo de um refrigerador, mas não foi para frente, não sei por quê.
E só narrando duas dessas experiências, né, que ele participava, a outra foi que ele participou de um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro, um passeio de um meio de transporte experimental, que era tipo um bonde, um trenzinho. Havia bondes naquela época, né, que eram aqueles trens, né, que eram puxados sobre trilhos por cavalos, mulas. Então, este meio de transporte que o Eduardo Silva, esse cientista, inventou em 1867, eles foram fazer um passeio experimental pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu não sei se tinha motor, alguma coisa tinha que ter para aquilo funcionar sem os burros, né? Mas quando chegou numa das ladeiras lá, o trem não foi para frente e o invento também não. Mas estava lá o doutor Bezerra de Menezes dando a seu apoio, né, ao amigo cientista. Então, como homem de ciência, só trago essas duas notícias, mas tem muito mais. Na educação, o doutor Bezerra também deu a sua colaboração no setor educação. Ele foi com seu apoio, com seu incentivo, com seu direcionamento que se criaram as faculdades de farmácia e de odontologia, porque na época quem queria se tornar farmacêutico ou dentista tinha que cursar a faculdade de medicina. Então ele sugeriu desmembrar essas duas especialidades, além de ter também sugerido a criação de uma faculdade de medicina veterinária, que também não aconteceu na época. A primeira faculdade de medicina veterinária acho que surgiu no início do século XX, se eu não estiver enganada. Além disso, ele participava do Liceu de Artes e Ofícios, era escritor. Como escritor, ele escreveu vários romances. No tempo da, da escravatura, no auge do abolicionismo, ele escreveu um romance chamado A Pérola Negra. E escrevia muitas coisas, gente. Ele chegou a escrever pequenas biografias do pessoal do governo, do Império na época, e também de Pedro II, de Dom Pedro II. Ele escreveu uma biografia de Dom Pedro II. Ele escrevia para os jornais da época e depois, antes mesmo da sua adesão pública ao espiritismo, ele já colaborava com o Reformador, que é um jornal espírita no Rio de Janeiro, né? Ele escreveu ainda uma obra que persiste, até hoje ela é publicada, que é A Loucura sob um Novo Prisma. Nos centros espíritas, geralmente, a gente indica nos grupos de estudo essa obra do Dr. Bezerra de Menezes, porque foi a sua forma de mostrar ao mundo que aquilo que era conhecido como loucura, muitas vezes por trás daquilo havia um grave processo obsessivo que, tratado, podia curar aquelas pessoas. Ele teve um filho nessa condição, seu filho mais velho, o Adolfo Júnior. Então, ele escreveu esse livro, que até hoje é publicado. Bom, por enquanto, vamos deixar por aí a questão das letras, né, com o Dr. Bezerra de Menezes. Como será que era esse homem em família? Esse homem tão ocupado, tão cheio de afazeres, como ele era em família? Na família, o que o Luciano Klein descobriu é que ele era um pai que vinha na contramão dos pais da época. Porque na época os pais tinham que ser obedecidos, temidos, né? Era essa a postura de um pai. Ele não. Ele era amoroso, de fala mansa, que chegava em casa, pegava os filhos no colo. Aliás, fala mansa ele tem até hoje, né, gente? Ele pegava os filhos no colo e esfregava a barba no rostinho deles para vê-los gargalhar. Então, os filhos tinham os estudos todos que eram possível e que, na época, e que podia fazer. Estudavam artes, inclusive, porque ele era um grande incentivador das artes também. E ele teve
16 filhos, gente. As biografias dele anteriores falam em 9 filhos. Mas o Luciano Klein foi entrando a fundo e foi conseguindo documentos e tudo mais, um trabalho praticamente de arqueologia ele fez. E descobriu que eram 16 filhos. 2 filhos com a primeira esposa e 13 com a segunda esposa. E ele adotou mais uma moça, uma menina, que era filha de uma escrava do seu sogro, que foi liberta, então ele adotou a criança que ele chamou de Antônia. Ele botava apelidos carinhosos em todos os filhos. A Antônia, por exemplo, era Antonica. Então, essa é a figura dele como pai, como chefe de família. Apesar de tudo isso, gente, a vida não foi muito doce para o Dr. Bezerra de Menezes. Como político, ele sofria ásperas críticas. E na vida pessoal, ele passou por um revés bastante grande quando a sua primeira esposa desencarnou. Ele amava muito essa mulher. E ela desencarnou deixando 2 filhinhos, um de 3 aninhos, o Adolfo, e o outro, o Antônio, de 1 ano e pouquinho. E contam que ele ficou realmente prostrado. O que o tirou dessa prostração, que hoje nós chamaríamos de depressão, porque ele não tinha vontade de fazer nada, foi um amigo que levou para ele uma Bíblia ilustrada. Ele vinha de família católica. Então, olhando aquela Bíblia, aquelas figuras, ele foi se reabastecendo e conseguiu voltar ativa, clinicar novamente, etc. Mas, mais para frente, em 1875, ele ganha o exemplar do Livro dos Espíritos, que é muito sabido de todo mundo, mas, apesar de se identificar profundamente com aquilo que ele encontrou dentro dessa obra, as perguntas do Kardec, as respostas dos espíritos, ele não se tornou espírita imediatamente. Ele tinha essa afinidade, entendia, gostava, propagava, inclusive, isso através. Ele já começou a participar de escritas para o Reformador, mas ainda não tinha aderido de vez ao, ao Espiritismo. Isso aconteceu, ele ficou estudando durante 11 anos, frequentando alguns núcleos, alguns centros espíritas, estudando toda a obra de Kardec. Em 16 de agosto de 1886, ele faz uma convocação pública num grande salão. Dizem que reuniram 2.000 pessoas ali para ouvir a declaração pública de Bezerra de Menezes da sua adesão à doutrina espírita. Por que isso era importante? Vocês podem estar se perguntando, ou querendo perguntar para mim, né? Por que era importante publicamente uma adesão do Dr. Bezerra de Menezes? Gente, era uma doutrina iniciante que ainda causava muita polêmica e ele era aquela figura pública extremamente conhecida. Então, a adesão dele ao Espiritismo, assim publicamente, foi muito importante para os destinos do Espiritismo no país. Aconteceu também que, nesse período, entre ganhar o livro e fazer essa adesão, ele teve um problema de saúde que era uma dispepsia nervosa, uma parente da gastrite. E nenhum médico amigo seu conseguia curá-lo. Um amigo espírita levou o nome dele a um centro espírita onde havia o receituário mediúnico, que era um espírito médico, né, prescrevia, no caso aí, remédios homeopáticos. E esse espírito mandou o nome de alguns medicamentos homeopáticos para o doutor Bezerra, que não era homeopata ainda. E ele foi pesquisar, descobriu que os remédios eram bons, mandou fazer, tomou e sarou. Mais à frente, claro que ele foi lá, né? Saber o que era aquilo e tudo mais, mas não dá tempo de contar esse pedacinho para vocês. Mais para frente, a sua esposa adoeceu e estava praticamente condenada pela medicina da época
porque achavam que ela estava com tuberculose. Era a fase da tuberculose. Ele perdeu alguns filhos para tuberculose. E aí essa esposa, essa segunda esposa, também adoeceu muito gravemente. E ele a levou até esse consultório mediúnico, né, nesse centro espírita. E o espírito disse: ela não tem tuberculose, ela está com um problema no útero. E prescreveu a medicação e ela sarou. Aliás, ela morreu depois do Dr. Bezerra ainda. Bom, então isso tudo fez com que ele fosse alicerçando a sua fé na doutrina espírita e acabou culminando então naquela declaração pública que ele fez em 1886. Parece assim que havia uma preparação de Deus para o Dr. Bezerra, porque a partir de 1867 ele começa a perder sucessivamente filhos. Em 1867 morre o seu segundo filho, Antônio, em abril. Em agosto morre uma filha, e assim vai, de doença, viu, gente? O Antônio morreu de tifo, a febre tifoide, a menina faleceu de tuberculose, e assim foi. Então, ele perdeu 10 dos seus 16 filhos. Não numa sequência ininterrupta, mas ao longo da sua vida, ele teve essas 10 perdas significativas, né? E nunca, a não ser a primeira, que foi a morte da primeira esposa, que deixou frustrado, nas outras mortes, ele sempre se manteve calmo, sereno, orando, inclusive nos velórios dos seus filhos, em benefício do acolhimento daquela alma que voltava. Então, nós chegamos ao ponto em que vamos falar muito rapidamente, senão o Cícero me expulsa daqui, sobre o Dr. Bezerra de Menezes na doutrina espírita. Ele começou a frequentar um centro espírita. Havia duas vertentes espíritas no Rio de Janeiro na época. Uma que era frequentada pelos intelectuais, chamava-se Grupo Confúcio, e outra que eles mesmos, o Grupo Confúcio, eles chamavam de místicos, porque eram pessoas mais simples e singelas que que gostavam, se afinizavam muito com a parte moral e evangélica da doutrina espírita, com a parte consoladora da doutrina. Diz o Divaldo, numa palestra, que o Dr. Bezerra começou a frequentar esse grupo. Bom, num determinado momento, ali no Rio de Janeiro, começou a haver problemas entre essas duas vertentes no Espiritismo, e Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil, esse espírito elevadíssimo a quem Jesus entregou os cuidados da nossa pátria, manda chamar Bezerra e conversa com ele e pede que ele unifique, que ele pacifique o movimento e unifique a doutrina espírita. O que faz Dr. Bezerra? Cria a Federação Espírita Brasileira, com o intuito de unir, então, os espíritas, mesmo que tivessem ideias diferenciadas, mas unir sob a mesma direção. E conseguiu. Dele também, para o Espiritismo, fica esse modelo de centro espírita que nós temos hoje, inclusive a Luz Divina, porque tem assistência social, assistência espiritual e estudos. Então, esse modelo foi criado pelo Dr. Bezerra de Menezes, lá na Federação Espírita Brasileira. Eu vou finalizar, porque não tem mais tempo para continuar falando sobre ele, lembrando que ele não parou aí, viu, gente? Ele desencarnou em 1900, de um AVC, mas ele não parou, ele não ficou quieto. Ele continuou trabalhando. Essas são notícias que nos trouxeram Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. E se vocês quiserem ouvir uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes, é só entrar no YouTube e colocarem lá mensagens de Dr. Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco. Aquela voz que vai embalando a gente, calma, amorosa, o jeito de falar, mesmo que ele comece a falar sobre as dificuldades que o mundo atravessa, mensagens
que eu resgatei agora esses dias para trazer para vocês as notícias. Mensagens de 9 anos atrás, através do Divaldo Franco, ele falando das dificuldades do planeta, o que iria acontecer com a humanidade, as dificuldades que a humanidade iria passar, mas sempre trazendo uma mensagem consoladora. Não falta em nenhuma das mensagens dele frases como filhos e filhas da alma. Quando ele fala assim, a gente se emociona, né? E ele também sempre falava, fechava as palestras dele dizendo um abraço do humílimo e paternal servidor Bezerra. Então, às vezes Bezerra de Menezes, às vezes Bezerra. Então, a minha proposta hoje é um tanto ousada, e eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhinhos e, bem do seu coração, enviar um abraço muito carinhoso, cheio de gratidão ao Dr. Bezerra. Que ele possa receber isso com todo o nosso amor. Uma boa tarde a todos. Uma ótima reunião. Cícero.